Bom, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco sobre espaços com produto interno. Então, vamos definir o que é um produto interno. A definição vai ser uma definição abstrata. Vamos ver algumas propriedades imediatas da definição e automaticamente relacionada ao conceito de produto interno também está relacionada ao conceito de norma e de distância entre vetores. Então, a gente vai ver isso. E vamos ver também propriedades imediatas. Então, alguns exemplos, eu destaco aqui que são exemplos importantes e alguns exercícios também. Então, o conteúdo do capítulo 6 do livro texto. Então, o que vem a ser um espaço com produto interno. Então, seja é um espaço vetorial. Então, toda vez que falar aqui o espaço E, fica subentendido que é um espaço vetorial. Então, seja é um espaço vetorial real, ou seja, o conjunto dos escalares é o conjunto dos números reais. Espaço vetorial qualquer, sobre R. Então, um produto interno, por definição, em E, é uma função, que a gente denota assim, com esse símbolo, esse ângulo virado para um lado e virado para o outro. Então, a função que vai do produto cartesiano do espaço vetorial com valores em R. Ou seja, pega um par de vetores, essa função, pega um par de vetores e associa a um número real. Esse número real denotado assim. Isso aqui vai ser lido como produto interno entre os vetores U e V. Então, é uma função que satisfaz os seguintes axiomas. Então, novamente, vai ser uma definição abstrata, uma definição axiomática, que vai valer, né, sempre que você tiver independente da natureza dos vetores, se você tiver uma função desse tipo satisfazendo essas propriedades, a gente vai ter um produto interno. Então, os axiomas são os seguintes. O axioma de simetria diz que o produto interno entre o vetor UV é igual ao produto interno entre o vetor VU. Então, mudar a ordem aqui da função não altera o valor do produto interno. Então, essa é a propriedade de simetria. A propriedade chamada propriedade de aditividade diz que o produto interno da soma U mais V com o vetor W é a soma dos produtos internos U com W, V com W. Então, é como se fosse uma propriedade de distributividade, tá? E a terceira propriedade, chamada homogeneidade, você tem um alfa. Alfa é um número real, é um escalar. Alfa vezes um vetor U, produto interno com o vetor V. Então, o alfa sai fora do produto interno, então fica alfa vezes o produto interno do vetor U com o vetor V. A quarta propriedade, a gente poderia dizer que é não negatividade, né? O produto interno do vetor U com ele mesmo é sempre maior ou igual a zero, qualquer que seja o vetor U. Então, isso aqui é tudo válido para vetores U's, U, V, W quaisquer e alfa escalar qualquer. E, então, fazer o produto interno de um vetor por ele mesmo é sempre maior ou igual a zero. E o produto interno do vetor U por ele mesmo é zero se o vetor U for zero. Tá? Então, se esse produto interno aqui é zero, então o vetor U tem que ser o vetor nulo. Então, essa definição de produto interno é uma definição abstrata, uma definição axiomática. Tá? Veja que essas propriedades têm um pouco de analogia com as propriedades de multiplicação de números reais. Então, por exemplo, no caso da simetria, vocês podem pensar, vocês têm dois números x e y, né, da multiplicação de números reais, é igual a y vezes x, é comutatividade. Tá? Então, essa propriedade aqui está chamada de simetria é análoga à comutatividade de números reais, da multiplicação de números reais. A propriedade que a gente está chamando aqui de aditividade também tem uma analogia com, no caso, a distributividade, né, de multiplicação. Se eu pego x mais y vezes z, então é x e y mais xe mais yz. Tá? Essa distributividade da multiplicação fica sendo análoga a essa propriedade aqui. Tá? Então é como se fosse uma distributividade. Ó. U com W
V com W, V com W. Então, a mesma coisa aqui, a distributividade x com z, y com z. Tá? Mas a gente não chama essa propriedade de distributividade, nem chama essa propriedade de comutatividade, chama de simetria e aditividade. A homogeneidade é como se fosse a propriedade associativa da multiplicação. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, alfa vezes x, né, vezes aqui y, isso é igual a alfa vezes x vezes y. Então, na verdade, essa propriedade aqui de homogeneidade é uma espécie de, digamos assim, generalização dessa aqui. Associatividade, né? Que está multiplicando alfa com x vezes y e alfa vezes x vezes y. Então, é como se fosse isso aqui, ó, tá? E essa quarta propriedade também, você pegar qualquer número real, então x vezes x é sempre maior ou igual a zero. Nunca você vai pegar um número e multiplicar ele por ele mesmo, né, que vai dar um número ao quadrado, isso nunca vai dar um número negativo. E a quinta também, a multiplicação x vezes x vai ser zero, na verdade, somente se o x for zero. Então, esses axiomas, de uma certa maneira, eles têm essa relação com essas propriedades análogas aqui da multiplicação, que seria o produto interno mais natural, tá? Então, aqui a definição, novamente, ela é abstrata, ela é axiomática. Então, vocês poderiam perguntar, de onde que vem esses axiomas? Assim, essas coisas não surgem de uma hora para outra, de um dia para outro, de uma semana para outra, não. Isso aqui levou-se muito tempo, anos, décadas talvez, às vezes até séculos, para que depois de um certo tempo, né, os matemáticos percebessem que para ter uma teoria toda bem desenvolvida, bastava esse conjunto de axiomas. Assim como o conjunto de axiomas que define espaço vetorial e vários outros objetos matemáticos que são definidos assim, são trabalhados assim. Depois de muito tempo, muitas décadas, talvez séculos até, de investigação matemática, então se extrai um conjunto mínimo de axiomas para que a partir dele seja desenvolvido toda a teoria praticamente. Tudo segue a partir desse conjunto mínimo de axiomas. Então, por exemplo, daqui a gente tem, assim, só concluindo, né, quando a gente tem um espaço vetorial com um produto interno, então a gente diz que tem um espaço com produto interno dado, simplesmente. Daí fica sempre subentendido que se trata de um espaço vetorial. Então, um espaço vetorial com produto interno, o produto interno que for dado. Então, desse conjunto de axiomas, a gente extrai automaticamente essas propriedades imediatas. Primeiro, o item A, o produto interno do vetor nulo com qualquer outro vetor é o número zero. Então aqui chama atenção de novo, apesar do símbolo ser o mesmo, mas são coisas diferentes. Aqui é o vetor nulo e aqui é o número real zero. Porque o produto interno é uma função, né, que pega um vetor em E, outro vetor em E e leva em um número. Então aqui tem que ser vetor e o produto interno é um número. Então aqui é o vetor zero, o vetor nulo e aqui é o número zero. Então, um produto interno do vetor nulo, em qualquer outro vetor, vai ser sempre o número zero. Outra coisa, o produto interno de U com U é zero somente se o U é o vetor nulo, tá? No item C, é a propriedade aditividade, só que no outro sentido. Então, o produto interno de U com V mais W é o produto interno de U com V, de U com W. Então, é esse com esse, então U com V e U com W. Tá? A homogeneidade, só que também no outro sentido. Então, o produto interno de U com alfa vezes V, o alfa sai fora. Então, fica alfa vezes o produto interno U com V. Aqui correspondente aqui à aditividade, só que para diferença, né? Produto interno de U com U menos V com W é o produto interno de U com W menos o produto interno de V com W. E aqui é análogo, só que no outro sentido, ok? Então essas propriedades são todas imediatas, as demonstrações delas são extremamente simples,
partir dos axiomas. Então, por exemplo, vou falar aqui da demonstração de A. Então, se eu quero provar que o produto interno do vetor nulo com o vetor U dá o número 0, então, diversas formas de fazer isso, mas talvez a mais simples é tomar um vetor U qualquer em E e alfa o número 0, no axioma 3. Então, o que diz o axioma 3? O axioma 3 é a homogeneidade. Qualquer que seja o número real alfa, qualquer que seja o vetor U e o vetor V, se eu fizer essa multiplicação, vai dar isso aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, um vetor qualquer, posso até pegar o próprio 0, tá? Então, se eu pegar o alfa igual a 0, vai dar 0 aqui. Então, fica 0 vezes o outro vetor. Só estou trocando a letra aqui usando o U, mas pode ser V também. Então, isso é o número que você pegou vezes o produto interno de U com V. Só que se você pegar o vetor, o número como sendo 0, essa conta aqui vai dar o número 0. E aqui vai dar o vetor nulo. Então, é isso que eu estou dizendo. Basta tomar um vetor U qualquer. Aqui, cuidado para não dar confusão. Deixa eu mudar essa letra para aproveitar aqui. Vou botar V para não dar confusão. Isso não tem problema, mas só para não dar confusão. Então, só pegar um vetor U qualquer, pode até pegar o vetor nulo, e alfa o número 0. O que é importante é pegar o alfa o número 0. Então, quando você fizer isso, aqui vai dar o vetor nulo, e aqui desse lado vai dar o número 0. Tá? E aí fica isso daqui. Então, é uma prova bem simples. Então, vejo que o simples utilização desse axioma de uma forma apropriada garante essa propriedade aqui. Essa outra, então, o produto interno de U com U é 0 se somente se o U for 0. Então, veja no axioma 5, diz o seguinte: se o produto interno de U com U é 0, então ele é 0. O vetor, na verdade, é o vetor nulo. Então, isso daqui é o axioma, é o postulado, isso aqui é o que está sendo dado. O que a gente não tem é no outro sentido. Se o vetor nulo é 0, então o produto interno é 0. Mas a gente acabou de provar isso exatamente na propriedade A. A gente acabou exatamente de fazer isso na propriedade A. Então, a prova de B, então essa implicação nesse sentido, já é o próprio axioma 5, como eu comentei. Então, isso aqui é se somente se, mas essa demonstração nesse sentido é o próprio axioma 5. E aí basta provar a implicação inversa, a implicação, né, no outro sentido, a volta. Então, aqui a gente costuma chamar de ida, e aqui a gente costuma chamar de volta. Mas na volta é só pegar direto da propriedade A, que já foi provada, tomando U igual a 0. Aí não tem o que fazer também. Então fica que o produto interno é 0 se somente se o vetor é o vetor nulo. Tá? O produto interno de U com U é o número 0 se somente se o vetor U é o vetor nulo. A prova de C é um uso da simetria e da aditividade. Então, a simetria diz que eu posso trocar a ordem sem problema. E a aditividade é essa propriedade aqui. Então, eu quero provar isso daqui. Então, eu vou fazer. Então, U, produto interno de U com V mais W, uso a simetria, que é o axioma 1. Então, uso a simetria. Então, fica isso daqui. Agora, quando eu fiz isso, eu estou do jeito que eu posso usar a propriedade 2, que é a aditividade. Tá? Então, fazendo isso, vai ficar V com U, produto interno de V com U, mais o produto interno de W com U, que é isso daqui. Aí eu uso de novo a simetria. Então, V com U é igual a U com V, e W com U é igual a U com W. Então, é exatamente isso daqui, ó. Tá? Aí vocês poderiam dizer, mas professor, isso não já está aqui? Não, não está aqui. O axioma só fala dessa relação aqui, ó. Não diz nada sobre isso daqui. Então, o que não está explícito nos axiomas, o que não está nos postulados, deve ser demonstrado. Por mais óbvio, por mais básico que seja, mas em princípio deve ser demonstrado. No item D também vai ser algo parecido. Então, eu vou usar o item D. A gente vai usar o axioma 1, que é a simetria, e o axioma 3, que é a homogeneidade. Então, ó, aqui eu escrevo isso aqui pelo axioma 1, que é a simetria.
Então, o produto interno de alfa com V é igual ao produto interno de alfa V vezes U. E aí aqui tá do jeito que eu posso usar o axioma 3, que é a homogeneidade. Então, tiro o alfa para fora. Então, alfa vezes V com U. Aí agora, de novo, aqui eu uso a simetria. Então, alfa vezes U com V. Então, o produto interno de U, alfa V, é igual a alfa, o produto interno de U com V, tá? Então, novamente, vocês poderiam questionar se não está aqui. Não tá explícito, tá? É uma consequência imediata desse axioma com esse. Então, veja, se eu não tivesse a simetria, eu não podia fazer essas contas. Se eu não tivesse a simetria, eu nem poderia fazer a conta que levou à propriedade C, eu nem poderia fazer a conta que levou à propriedade D, se eu não tivesse a propriedade de simetria. Se eu tivesse a simetria e não tivesse a aditividade, eu não poderia fazer a propriedade C. Se eu tivesse a simetria e não tivesse a homogeneidade, eu não poderia fazer a propriedade D. E assim vai. Então, cada axioma é importante, né, que você vai usar, dependendo da propriedade, mais de um para verificar a propriedade. Aí eu deixo como exercício escrever as provas das propriedades E e F. Então, essas aqui. Aí aqui vocês já podem usar os axiomas e podem usar as propriedades anteriores que já foram provadas. Então, isso aqui fica bem simples. Vocês só escrevam como exercício essa demonstração. Então, podendo usar, além dos axiomas, né, podendo usar qualquer uma dessas propriedades aqui, que já foram provadas. Então, essas são as propriedades imediatas, propriedades que saem automaticamente da definição. Então, vejam, qualquer que seja o espaço vetorial, independente da natureza dos elementos do espaço vetorial, vetores no plano, vetores no espaço, vetores no Rn qualquer, vetores no espaço de matriz, vetores no espaço de polinômios, no espaço de funções, qualquer que seja um espaço vetorial, se você tiver um produto interno, que é uma função, satisfazendo essas propriedades, todas essas propriedades vão ser satisfeitas, e várias outras que a gente vai ver, tá? Independente da natureza dos elementos do espaço vetorial. Então, as propriedades são válidas em qualquer contexto desse. Você só precisa ter um espaço vetorial e um produto interno. Então, esse que é o poder da abordagem abstrata, né, matemático abstrata. Você poder fazer tudo de forma que essas propriedades vão valer em qualquer situação. Vocês não vão precisar provar essas propriedades para situações particulares. Se tiver um espaço vetorial, um produto interno, vai tudo sair automaticamente. Bom, aí aqui agora a gente vai definir o que é a norma e o que é uma distância. São os dois conceitos intrinsecamente relacionados com a noção de produto interno. Então, seja A um espaço com produto interno. Então, só reforçando, quando eu falar espaço com produto interno, fica subtendido que é um espaço vetorial. Então, esse é um espaço com produto interno, esse produto interno dado aqui. Então, dado um vetor U no espaço, a norma de U, ou o comprimento, então norma e comprimento são usados como sendo sinônimos, tá? Então, a norma de U, ou o comprimento de U, se quiser falar o comprimento do vetor U, mas a linguagem técnica, né, a gente chama de norma, tá? Mas se acostumar a chamar de norma. Então, a norma de U é, por definição, isso daqui, ó. Então, a norma é essa notação, essa barra dupla assim, vai sempre representar a norma de um vetor, tá? Norma de um vetor que é a generalização da ideia de comprimento de um vetor. Então, a notação mais usada é essa barra dupla, e coloca o vetor entre a barra dupla. Por definição, é a raiz quadrada do produto interno do vetor U por ele mesmo. Então, primeiro observe uma coisa, ó. Pelo axioma 4, o produto interno de qualquer vetor por ele mesmo é sempre um número não negativo. Ou é zero ou é estritamente positivo. Então, esse número que está aqui sob o sinal da raiz, então ou é zero ou é positivo. Então, não tem risco disso aqui ser um número negativo. E essa raiz quadrada é a raiz quadrada positiva desse número, tá? Então, essa norma é um número sempre maior ou igual a zero, tá? Vai ser zero quando? Quando o produto interno de U por ele mesmo for zero, tá? Então, fora isso, é um número positivo.
E aí, a distância entre dois vetores, então, dados u e v, a distância entre u e v é definida por essa forma aqui. Então, a gente vai chamar de d, né? D de u e v, então, para abreviar, a distância entre u e v. Então, d de u e v é a norma, por definição, é a norma da diferença do vetor u menos v. Então, a distância de u e v é a norma da diferença do vetor u e v. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, no caso aqui do plano, então eu tenho aqui, digamos, esse vetor, o comprimento dele é a norma, tá? Aí se eu tivesse dois vetores, digamos, esse vetor aqui e esse outro, digamos, esse aqui, tá? Então eu faço a diferença, essa diferença aqui, vou chamar isso aqui de U e esse aqui de V. Então essa diferença é o comprimento dele, né? O comprimento desse vetor aqui é a distância entre os dois vetores, como se fosse a distância entre dois pontos, tá? Um ponto aqui e um ponto aqui. Então isso é a distância entre o vetor diferença, ou com V, e essa distância, por definição aqui, né? Essa norma aqui, por definição, é a raiz quadrada do produto interno de U menos V com ele mesmo. Então, norma e distância, dois conceitos importantes, que saem automaticamente, né, da definição de produto interno. Então, o produto interno, qual é a função do produto interno, desse conceito produto interno? É trazer um pouco de noções geométricas do plano que a gente está acostumado, tá? Comprimento de vetor, distância entre vetores e ângulos, que a gente vai ver mais para frente, tá? Ângulo entre vetores. Então, independente da natureza dos vetores, podem ser vetores no plano, no espaço, no Rn, ou no espaço de matriz, no espaço de polinômios, espaço de funções, e vários outros espaços que vocês encontrarem. Uma vez que tem um espaço e tem um produto interno nele, aí você vai ter essas noções geométricas. A noção geométrica de comprimento, que é sinônimo de norma, a noção geométrica de distância entre vetores, e mais para frente a gente vai ver também a noção de ângulo. Então são noções geométricas que tem nos vetores do plano, né? E que se estende abstratamente através desse conceito de produto interno. Então a função do produto interno, o papel que ele desempenha, é poder a gente ter esses elementos, né, geométricos que a gente está bastante familiarizado, desde de matemática básica. Bom, aí aqui a gente vai ter as propriedades imediatas também. Então, primeiro, a norma de qualquer vetor é sempre maior ou igual a zero. Então, isso está óbvio aqui, não tem nem muito o que falar. A norma é zero se somente se o vetor for o vetor nulo. Então, o único vetor que tem norma zero é o vetor nulo. O único vetor que tem comprimento zero é o vetor nulo, tá? Vale essa propriedade. A norma de alfa vezes u, o alfa sai fora, mas com módulo. Não é... Se o alfa for positivo, aí aqui é o próprio alfa. Se o alfa for negativo, aí você tem que trocar o sinal. Aí, se o alfa for zero, vai ser zero. Então, a norma de alfa vezes u é o módulo de alfa vezes a norma de u. Qualquer que seja o vetor u e qualquer que seja o número real alfa. A distância tem essa propriedade também. A distância é uma propriedade de simetria, né? A distância entre u e v é igual à distância entre v e u. Tá? Primeiro, também aqui a distância entre dois vetores é sempre maior ou igual a zero. A distância entre dois vetores é maior ou igual a zero. Ou é zero ou não tem distância negativa. E também a distância é zero se somente se os vetores são iguais. Quer dizer, o mesmo vetor. Então, o mesmo vetor, a distância entre eles é zero. Não tem distância. Então, a prova de A é direto da definição. Não tem o que ser discutido realmente. Né? Sempre maior ou igual a zero. A prova de B, então... né, a norma de um vetor u é zero se somente se, então quando eu elevo ao quadrado aqui, isso aqui vai dar zero. Então, como é um número positivo, um número maior ou igual a zero, então a norma de u é zero se somente se a norma de u ao quadrado é zero. Só que a norma de u ao quadrado é o produto interno de u com u. Tá? Se pegar esse daqui e elevar ao quadrado,
Então só sobra o produto interno. Então, o produto interno de U com U. Isso é zero, a gente já viu, nas propriedades básicas do produto interno. Isso é zero se somente se o vetor U for o vetor nulo, tá? Aqui na propriedade C, a norma de alfa vezes U, por definição, é essa raiz quadrada desse produto interno. Aí eu uso a homogeneidade duas vezes. A primeira vez aqui para esse fator, coloco o alfa para fora. Então vai ficar alfa vezes U, alfa U. Aí de novo jogo o alfa para fora. Então vai ficar alfa vezes o produto interno de U com U. Então por isso fica alfa quadrado vezes a norma de U com U. Então vai ficar raiz de alfa quadrado vezes a raiz disso daqui, que eu esqueci. Não, escrevi aqui. Raiz de alfa quadrado vezes a raiz do produto interno de U com U. Raiz de alfa quadrado não é alfa, é o módulo de alfa. Quando o alfa for maior ou igual a zero é alfa, mas quando for negativo, aí é o módulo de alfa, troca o sinal. E isso daqui, por definição, é a norma de U. Portanto, chegou aqui nessa relação. Prova do item D, a distância entre U e V, por definição, é a norma é da diferença U menos V. E essa diferença eu posso escrever assim, colocando o menos em evidência, então vai ficar menos vezes U menos V, V menos U. Só que esse menos, na verdade, é menos 1. Então, eu vou usar essa propriedade aqui com alfa igual a menos 1. Então, vai ficar o módulo de menos 1 vezes a norma da diferença V menos U. E aí vai ficar a distância entre U e V. Então, a distância de U e V é a distância entre V e U, tá? E aí eu deixo como exercício aqui, só para escrever essas provas aqui dos itens E e F, que são também automáticas. Bom, agora vamos ver exemplos aqui que eu considero exemplos importantes. Então, exemplo 1, quando o espaço E é o espaço vetorial Rn. Eu sugiro que vocês façam figuras para entender bem no caso do plano, né, que dá para fazer figurinhas também, e no caso do espaço tridimensional também com um pouquinho de esforço, dá para entender. No caso do plano, vocês façam apenas x e y, não vai fazer x1, y1, x1, x2 não, só para sobrecarregar a notação. Então basta usar x e y. No caso do espaço, x, y, z. Isso é básico, tá? Não precisa fazer x1, x2, x3 não. Se quiser pode também, mas a gente costuma fazer mais assim. Então exemplo 1, Rn, com destaque para o R2 e o R3, quando o n for 2 e o n for 3, que é o plano cartesiano e o espaço tridimensional. Então, se eu tiver dois vetores, um vetor U, que tem essas coordenadas, x1, x2 até xn, um vetor y, y1, y2 até yn. Aí eu tenho esse daqui que, com certeza, é o produto interno mais importante, tá? Tanto nessa disciplina, quanto toda vez que aparecer em outros estudos, em outras disciplinas que vocês forem estudar, que tiver espaço com produto interno, com certeza, provavelmente vai ser algo relacionado a esse produto interno aqui, que é o chamado produto interno euclidiano. A gente poderia dizer o produto interno euclidiano canônico, que ele é o que mais acontece, mas esse canônico fica subtendido. A gente fala só simplesmente produto interno euclidiano, fica subtendido o que é. Então, por definição, esse produto interno é isso daqui, ó. O produto interno de U com V é a multiplicação das coordenadas. x1, y1, x2, y2, xn, yn, você faz essas multiplicações e soma. Então, por exemplo, no caso do R2, x, se eu tenho... aqui a notação vai ficar, se eu pegar aqui se eu pegar um vetor U como sendo um x1, y1 e um V como sendo um x2, y2, então vocês vão ter aqui a multiplicação, vai ficar como x1 vezes x2 mais y1 vezes y2. Se fosse no R3, aí teria o Z1 e o Z2, tá? Além de x1, x2, y1, y2, vai ter z1, z2, tá? Então, esse é o produto interno padrão, praticamente mais comum em matemática e nas aplicações de matemática. Esse é o produto interno. A rigor,
eu teria que provar que isso é um produto interno, mas eu não vou provar isso para não gastar esse tempo aqui. Mas recomendo fortemente que vocês provem. Como é que prova? Vocês têm que provar que vale qualquer uma dessas, que valem todas essas propriedades. Simetria, então olhando lá para aquela expressão do produto interno euclidiano, provar que vale essa propriedade de simetria, provar que vale essa propriedade de aditividade, provar que vale essa propriedade de homogeneidade, a quarta e a quinta propriedade também. Então aqui eu estou afirmando que é produto interno, não estou provando e não vou provar, mas a rigor precisa ser provado. Então toda vez que está se estudando uma coisa pela primeira vez, é importante verificar as afirmações. Então se eu estou dizendo que isso aqui é um produto interno, então qual é o papel de todo estudante sério? Verificar que o que eu estou dizendo é verdadeiro. Para verificar que o que eu estou dizendo é verdadeiro, tem que se provar os axiomas, os 5 axiomas. Então, sugiro que vocês façam como exercício. Pode, por exemplo, para simplificar, olhar só para o caso do plano, do R2, tá? Para não ficar só trabalhando com isso daqui. Então, é um exercício que eu recomendo fazer. Aí, daqui a gente tira a norma euclidiana. Então, a norma correspondente a esse produto interno. Então, se esse produto interno é o produto interno euclidiano, então a norma correspondente a gente vai chamar de norma euclidiana. Então, essa norma, por definição, é a raiz do produto interno do vetor U por ele mesmo. Então, quando eu fizer esse vetor U, esse produto interno aqui com esse vetor U, vai dar isso daqui, tá? Então, se vocês forem ver no caso do plano, vocês vão ver que corresponde a comprimento de vetor no plano, tá? Comprimento de vetor no plano, essa aí. É como se fosse a fórmula da distância que vocês estudam em cursos básicos, até no ensino médio, tá? Geometria analítica, coisa desse tipo. A fórmula da distância entre dois vetores, entre dois pontos. E aqui a distância euclidiana, que é exatamente isso. A distância euclidiana é a norma dessa diferença, e quando você usar esses pontos aqui, vai ficar isso daqui, ó. Então, essa distância euclidiana é a distância entre dois pontos que vocês estudam na geometria analítica básica. Distância entre dois planos, dois pontos, no caso do plano, tá? Então, essa é a distância euclidiana, a norma euclidiana, o produto interno euclidiano. Então, são os mais importantes, tanto na matemática como nas aplicações, que aparecem muito. Então, o segundo exemplo, que é, na verdade, generalização do exemplo 1, eu continuo com o plano, com o espaço Rn, então os vetores aqui, só que eu vou adicionar um elemento aqui, que eu vou chamar de peso. Então são esses números, P1 positivo, P2 positivo, reticências, Pn positivo. Então esses números vão ser números fixados, esses números vão ser chamados de pesos. Então dados os pesos tais, então define-se o produto interno euclidiano ponderado. Produto interno euclidiano ponderado. Ponderado por esses pesos, tá? Então, é parecido com esse, só que você está ponderando, ó, o produto x1 e y1 ponderado pelo peso P1, x2 e y2 ponderado pelo peso P2 e assim por diante, xn e yn ponderado pelo peso Pn. Então, isso é um produto interno, realmente, tem que verificar o quê? Se são válidos aqueles 5 axiomas da definição de produto interno. Então, de novo, não vou fazer, eu sugiro que vocês façam como exercício. Façam, por exemplo, para o caso do R2, para não ficar escrevendo muito. Então, esse é o produto interno. E aí, eu vou querer, então, como exercício, que vocês escrevam, né, determinem como é que fica a fórmula da norma euclidiana correspondente, né? Então, se é um produto interno, tem a sua norma correspondente. A norma que é definida assim. Então, pega o produto interno de um vetor U, por ele mesmo, faça a raiz. Então, como é que fica a fórmula do produto interno nesse caso? Então, determine as fórmulas da norma euclidiana, né, ponderada, e da distância euclidiana ponderada. Então, para correspondente a esse produto interno, vocês vão escrever a fórmula da norma euclidiana e a fórmula da distância euclidiana ponderada. Então, como foi feito aqui, ó. Como foi feito aqui. Só que agora com esse produto interno ponderado.
Observação: o produto interno euclidiano, o canônico, esse que foi definido aqui, esse primeiro, o produto interno euclidiano canônico corresponde aos pesos P1, P2, tudo igual a 1. Então, naturalmente, se colocar esses pesos aqui todos valendo 1, essa fórmula do produto interno vai ser exatamente essa. Então, esse exemplo 2, né, o produto interno euclidiano ponderado, é uma generalização desse produto interno euclidiano. Mas reforço, esse aqui é o mais comum, é o mais frequente, é o que mais aparece. Mas esses outros que vão aparecer aqui também são importantes. Também deixo como exercício aqui, vocês estudar um caso particular importante desse produto interno euclidiano ponderado. Então, vocês estudar nessa página 337 do livro texto, estudar a média aritmética de N vetores, como essa média pode ser vista como um produto interno euclidiano ponderado. Então, a média aritmética entre vetores, né? Média aritmética entre valores, média aritmética entre notas de alunos, por exemplo. Então, como que nessa página, no livro, página 337 do livro texto, ele traz um exemplo que é exatamente isso, discutindo como que a média aritmética entre valores x1 e xn pode ser vista como um produto interno euclidiano ponderado, tá? Então, nesse caso lá, os pesos são todos iguais a 1 sobre n, que é o número de pontos. Então, vocês estudem só para enriquecer esse conhecimento aí. Deixo como exercício também vocês tratarem desses casos. Pegar dois vetores. O vetor U, que essa é a situação do plano. Então, recomendo fortemente que façam desenho, façam figuras, rascunhem figuras. Então, eu tenho um vetor U, é o vetor de coordenadas 1, 0, e um vetor V, que é o vetor de coordenadas 0, 1 do plano. Então, são esses vetores aqui, o vetor U e o vetor V, tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero que vocês calculem, então, para esses dois vetores, são dois vetores muito simples, eu quero que vocês calculem o produto interno entre eles, a norma de U, a norma de V e a distância entre o I e V nos casos. Produto interno euclidiano canônico, então façam esses cálculos aqui, esboço também as figuras, tá? No caso do item B, o produto interno euclidiano ponderado, com pesos, um P1 valendo 3 e um P2 valendo 3. E aí, generalizando o item B, produto interno euclidiano ponderado com pesos, P1 sendo um número A positivo, P2 um número B positivo. Então, façam isso aqui, é bem simples esse exercício, mas façam só para verificar o entendimento e esbocem figuras também. Um exemplo 3 é chamado um produto interno matricial. Então, como que a gente pode pegar uma matriz, para a partir da matriz construir um produto interno? Então, de novo, é o espaço Rn, né? Então, você já é o Rn. Um vetor, só que eu vou olhar agora como um vetor coluna, né? Então, lembre-se que essa notação aqui é o transposto desse vetor linha. Então, na verdade, é simplesmente porque eu não quero escrever assim, para não ocupar mais espaço. Mas esse vetor é visto desse jeito, tá? Então, o transposto desse vetor linha e há uma matriz n por n inversível. Então, o ponto importante aqui é esse, a matriz tem que ser inversível. Então, o produto interno em Rn gerado por essa matriz, então agora é um produto interno gerado por uma matriz. A matriz A vai ser uma matriz fixada. Você pega uma matriz A fixada, é importante que ela seja inversível. Então, esse produto é definido assim. Então, o produto interno entre dois vetores é quem? É A vezes U, esse ponto aqui eu vou explicar, na verdade é um produto interno também. A vezes U é produto interno com A vezes V, onde AU ponto AV denota o produto interno euclidiano de Rn. Tá? Então, esse é o produto interno euclidiano canônico. Sempre que falar produto interno euclidiano, fica subentendido que é o produto interno euclidiano canônico. Então, esse produto interno aqui, que eu estou usando essa notação, AU.AV,
é o produto interno desses dois vetores. Então, lembrem-se, A é uma matriz, então, esclarecendo aqui, A é uma matriz, entradas A e J, U vai ser um vetor, coordenada x1 até xn, V um vetor também, y1 até yn, mas eu vou ver esses vetores como um vetor coluna. Então, vetor coluna U, vetor coluna V, para que eu possa fazer a multiplicação da matriz pelo vetor. Então, A vezes U é a matriz A vezes esse vetor aqui. Isso, quando eu faço a multiplicação, vocês devem lembrar, então aqui é uma matriz n por n, multiplicada por um vetor n por 1. Então, o resultado vai ser um vetor n por 1. Esse vetor aqui, ó. Não interessa aqui, só estou chamando genericamente os valores z1 até zn. Aqui, A vezes V é a matriz A vezes o vetor coluna V, tá? Então, quando eu fizer a multiplicação, vai dar um vetor coluna também, n por 1, que é esse vetor aqui. Então, chamando genericamente as entradas, é essa daqui. Então, o produto interno matricial aqui, gerado pela matriz A, esse produto interno que foi definido aqui, o produto interno gerado pela matriz A é quem? É o produto interno da matriz, né, A vezes o vetor U, pela matriz A vezes o vetor V. Ou seja, é o produto interno desse vetor por esse vetor, o produto interno euclidiano. Então, o produto interno de A vezes U com A vezes V. Então, o produto interno euclidiano desse vetor com esse vetor. Então, quando eu for fazer, vai dar o quê? Coordenada Z1 com W1, coordenada Z2 com W2, etc., até coordenada Zn com Wn. E aí faço isso e somo. Então, esse é o produto interno euclidiano. Então, esse produto é calculado assim. Esse produto aqui ele é bem diferente, mas ele é calculado assim. Você precisa da matriz, e toda vez que for fazer o produto interno, tem que fazer a multiplicação da matriz pelos vetores, obter esses vetores aqui, e aí fazer o produto interno euclidiano deles, tá? Então, esse aqui é o produto interno em Rn gerado pela matriz A. Vou deixar também como exercício vocês determinarem as fórmulas para a norma, já que isso é um produto interno. Aqui eu disse que de novo, né, que é um produto interno, mas não verifiquei, de fato tem que verificar, que valem os 5 axiomas. E aí, uma vez verificado, determinar a fórmula da norma de um vetor com esse produto interno e da distância entre vetores com esse produto interno, tá? Correspondente ao produto interno matricial. Então, um exemplo particular disso. Então, um exemplo particular desse produto interno matricial. Eu tenho que pegar uma matriz inversível. Então, vamos pegar essa matriz aqui. Essa matriz aqui, que é 0, todas as entradas, exceto na diagonal, nas entradas da diagonal principal. Onde as entradas da diagonal principal são esses números aqui. Então, P1 é um número maior que 0, todos esses P são números maior que 0. Então, essa é a matriz. Então, ela é claramente inversível, porque o determinante aqui dela é o produto dos elementos da diagonal, né, principal, que é diferente de 0, porque aqui é tudo positivo. Então, essa é a matriz A. Então, a partir dela, eu vou definir o produto interno matricial gerado por essa matriz. Então, o produto interno em Rn gerado por A é o produto interno euclidiano ponderado com esses pesos, tá? Ou seja, esse produto interno matricial, ele generaliza os outros anteriores. O produto interno, eu comecei falando do produto interno euclidiano, que é o mais usado, que ele corresponde a todas as noções geométricas que a gente está acostumado já. Depois a gente viu esse produto interno euclidiano ponderado, que generaliza o produto interno euclidiano. E agora esse produto interno matricial, né, que vem a partir de uma matriz, o produto interno gerado por uma matriz A. Então, esse aqui generaliza os outros anteriores todos, tá? Então, ó, eu estou deixando como vocês aqui como exercício, o produto interno em Rn gerado pela essa matriz é o produto interno ponderado com esses pesos aqui, tá? Então, a definição de produto interno ponderado está contida na definição de produto interno matricial, gerado por uma matriz, tá? Aí você só tem que verificar, né, fazer as contas aqui, pegando essa matriz particular,
para ver que vai dar exatamente isso. A fórmula correspondente ao produto interno vai coincidir com essa fórmula aqui, ó. Tá? É só isso que tem que ser verificado. Então, vocês verifiquem. E no caso em que a matriz A é a identidade, quando todos esses pesos são 1, vocês lembram que quando todos os pesos são iguais a 1, a gente tem, no caso do produto interno euclidiano ponderado, o produto interno euclidiano canônico. Aí aqui, de novo, pegando todos eles iguais a 1, a gente vai ter a matriz identidade. Então, no caso que é a matriz identidade, a gente tem um produto interno euclidiano canônico. Tá? Bom, mais um exemplo. Esse exemplo aqui é importante e, na verdade, é extremamente importante, mas acaba que vocês não vão ter muita a oportunidade de perceber porque ele é tão importante. Porque vocês são alunos primeiro ano, né? Ainda estão estudando cálculo, que aqui envolve até um pouquinho de cálculo, mas esses exemplos que envolvem funções acabam sendo muito importantes em matemática e nas aplicações de matemática também. Então, seja esse conjunto aqui, é C, o intervalo fechado a B. Então, esse é o espaço das funções domínio no intervalo fechado a B com valores em R, funções contínuas. Então, quem está fazendo cálculo, quem fez cálculo, sabe o que está falando aqui, funções contínuas. Quem não está fazendo, quem não fez cálculo, aí vai ter que ignorar esse exemplo, porque não vai estar familiarizado com essas noções. Então, esse aqui é o espaço das funções contínuas, com valores reais, definidos no intervalo fechado a B. Isso é um espaço vetorial, isso provavelmente já foi apresentado para vocês aí nas aulas anteriores. Isso realmente é um espaço vetorial com escalares reais, então o espaço das funções contínuas. E aí, para cada função fg nesse espaço, a gente define esse produto interno aqui, ó. O produto interno de f com g é essa integral de a até b, fx, gx, dx. Então, de novo, eu estou dizendo que é um produto interno. Aí vocês devem questionar, mas é mesmo um produto interno? Para verificar que realmente é um produto interno, tem que fazer o quê? Provar os 5 axiomas. Aí fica como exercício vocês provarem esses 5 axiomas. Provarem que essa fórmula assim, feita assim, vai gerar uma função, né, que satisfaz os 5 axiomas da definição de produto interno. E realmente vai ser um produto interno. Então isso fica como exercício. E aí um outro exercício que eu peço para vocês também, determinar as fórmulas para a norma da f, a distância entre f e g, nesses casos aqui. Não, determina aqui no caso geral, né? No caso geral. E aí, nesses casos particulares, quando eu tenho a igual a menos π e b igual a π, então o intervalo é menos π e π, e eu tenho essas funções fx seno e gx cosseno, calcular o produto interno entre elas, a norma de f, a norma de g e a distância entre elas. Então, essa primeira parte do exercício é genérica. Então, simplesmente para vocês usando essa fórmula, verificar como é que fica a fórmula do comprimento, a fórmula da norma e a fórmula da distância, no caso genérico. Nesse caso particular, vocês vão particularizar um intervalo. Então, o intervalo vai ser de menos π a π, e as funções são particulares também. A função f é a função seno, a função g é a função cosseno. Aí vocês vão calcular explicitamente como é que fica nesse caso. O produto interno entre f e g, a norma da f é o comprimento da f, né, o comprimento da função f, o comprimento da função g e a distância entre elas. Então, esse é um exercício aqui que já envolve um pouquinho de cálculo, mas coisa bem básica mesmo de cálculo aí da primeira, segunda semana de aula de cálculo 1. Então, quem já fez cálculo 1 tem todas as condições de fazer. Quem não fez, ainda não estudou nada de cálculo, não vai ter muita noção do que está se falando aqui. Aí, ou estuda ou ignora esses exemplos. Bom, aí com isso eu concluo. Então, começamos a falar aqui sobre espaço com produto interno. Falamos da definição de produto interno, definição abstrata, definição axiomática. Então, os 5 axiomas que definem o produto interno. As propriedades imediatas, tá, que saem automaticamente da definição. Vimos também a noção de norma. Então, a norma generaliza a ideia de comprimento de vetores. A noção de distância, tá? Então, discutimos que produto interno é exatamente o elemento que vai permitir falar
dessas noções geométricas aqui, de comprimento, distância e mais uma que vai ser no próximo vídeo, a noção de ângulo. Propriedades imediatas também. Então, exemplos importantes, esses exemplos foram discutidos aqui, são exemplos, não tem só eles, aí existem infinitos exemplos. Então, no livro vão ter outros exemplos e nos exercícios vão aparecer outros exemplos, tá? Então, estudem os exemplos do livro e vejam também os exercícios do livro para vocês terem mais exemplos. E exercícios também, tá? Então, esse conteúdo do capítulo 6 do livro texto. Com isso eu encerro esse vídeo. Até o próximo. Tchau.